Hoje o tema vai ser do conceito da solidariedade na alocação de imóveis. Amigo corretor, você sabe o que é esse conceito da solidariedade? Olá, sejam todos bem-vindos a este canal Lúcia Franco, corretora de imóveis. E hoje o tema vai ser do conceito da solidariedade na alocação de imóveis. E para iniciar esse tema muito interessante, eu vou ler uma pequena parte do livro do saudoso Silvio Capanema. Então, que ele diz assim: do conceito da solidariedade. Obrigação solidária é aquela em que, havendo multiplicidade de credores ou de devedores, ou de uns e outros, cada credor terá direito à totalidade da prestação, como se fosse o único credor, ou cada devedor estará obrigado pelo débito todo, como se fosse o único devedor. E Lúcia, e como é que isso funciona na prática, né? E como é que isso funciona na prática, Lúcia? Então, vou ilustrar aí com esse exemplo, iniciando aí na parte como a solidariedade entre locadores. Quando existe aí mais de um proprietário. Uma senhora divorciada, da qual onde ela adquiriu este imóvel, ela já estava divorciada, então ela adquiriu este imóvel. E ela conversou comigo para alugar este imóvel. Só que nesse meio tempo, ela veio a falecer, né? Ela faleceu. Então, e ela tendo os filhos, esses filhos são seus herdeiros, né? São herdeiros. Então, na verdade aí, aquela senhora, quando colocou o imóvel, ela era uma única dona, né? Uma única dona. E agora ela faleceu e agora ela tem lá 2, 3 filhos, né? Então, esses 2, 3 filhos são os herdeiros e eles são os donos deste imóvel, então. Esses herdeiros, lógico, eles vão fazer um inventário, que não é o caso agora do assunto de eu abrir como é que vai ser feito esse inventário, né? Então, eles vão dar continuidade à locação. Surgiu o inquilino, o locatário, para entrar no imóvel. Esses irmãos, eles vão ser solidários, tanto na parte como receita e como despesa, né? Vocês sabem que receita é quando se recebe e gira dinheiro. E despesa também quando gerar uma despesa, um problema lá neste imóvel, eles vão ter que também ser solidários a este problema, a dividir entre eles essas despesas que vai gerar este imóvel e vão ter que dividir entre si, né? Então, aí entrou o inquilino. Eles são esses herdeiros, são 3 herdeiros. Ah, Lúcia, mas eles não moram na cidade, na região. Eles podem deixar uma procuração para uma pessoa? Pode ter uma procuração sim direcionada, mas eles vão continuar sendo solidários em relação a este imóvel. E daí, quando o inquilino lá pagar o aluguel, primeiro aluguel, esse dinheiro pode entrar numa conta de somente um herdeiro daquele. E o herdeiro, esse que recebeu, ele tem a responsabilidade de dividir os quinhões entre eles, entre esses herdeiros, né? Que aqui, na verdade, o professor falou em credor, né? Eles são credores, né? O devedor, que é o inquilino, vai pagar lá para um credor.
e este credor vai ter que ter essa responsabilidade de dividir. Ai, Lúcia, mas se caso esse irmão lá, que é meio sacaninha, não paga, não dividir entre eles, pode se entrar com alguma ação ou alguma coisa lá, esses próprios entre os irmãos, requerendo esse tipo de situação. Ah, então você corretor, você vai me questionar. E se caso um dos irmãos não repassar esse dinheiro, dividir entre eles, como que funciona isso, Lúcia? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que são 3 irmãos. Se esse que recebeu não repassou para eles, eu quero dizer bem aqui para vocês que nem a administradora, o corretor que está administrando ou o inquilino não tem nada a ver, porque a responsabilidade é desse. Então, aí eles vão ter que se resolver entre si lá. Se eles vão entrar com uma ação, ou se eles vão contratar um advogado, ou como é que eles vão fazer, né? Aí, mas eu quero deixar claro aqui que o inquilino e nós, como administradores, não temos nada a ver com essa situação, porque o que prevalece aqui, neste contrato de locação, é o conceito da solidariedade, que eles são solidários. Eles tanto são solidários para receber, como para despesa, como eu já havia dito, e também para esses tipos de complicaçõezinhas, né? A imobiliária só vai, o corretor ou o proprietário, ou a imobiliária vai se envolver nisso só se caso tiver uma cláusula negatória que fala sobre o conceito da solidariedade. Ah, Lúcia, mas o que é isso? Se caso eles pediram que constasse num contrato que cada um deles teria que dividir e as partes serem iguais para cada um deles. Aí, se isso foi citado no contrato, eles não são mais solidários. Daí já não prevalece essa lei que fala do conceito da solidariedade, da qual onde nós estamos estudando aqui. Outro assunto também que acho muito importante citar aqui, que é referente à ação de despejo. Qualquer um do locador, independentemente dos demais, ele pode pedir uma ação de despejo. Vamos classificar assim os herdeiros A, B e C, né? Se um deles lá pede essa ação, vamos dizer se A, os outros não podem reclamar. Por quê? Porque eles são solidários. A lei diz isso. A lei garante disso. Então, corretor, não precisa você se preocupar. Muitas vezes, quando acontecia disso e que eu não sabia disso, às vezes eu me envolvia no problema entre eles, né? Dos proprietários em si. Mas depois que eu descobri sobre esse conceito da solidariedade, me abriu atenção, porque até então eu dividia muito, às vezes eu absorvia o problema dos proprietários, um problema lá da família, então e estourava na minha mão, né, às vezes, porque eles vinham querer saber a minha opinião. Aí, mediante isso no meu dia a dia, é que eu tive que pesquisar e ir a fundo disso, né? Então, e outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês também, você também, é sobre outra situação que eu tenho dentro da minha empresa, que o usufruto, né? No caso de usufrutuários, né? São vários filhos, vamos dizer, são 5 filhos, né? E tem usufruto para os pais. Aí os pais faleceram, né? Os pais faleceram. Essa escritura antiga deles, naquela época, quando eles fizeram, que eles já deixaram no nome dos filhos, e eles sendo usufrutuários, eles não recolheram as taxas de ITCMD, aquelas coisas nada, tudo que é para dar entrada para essa parte de usufruto, né? Que também não é o caso nesse assunto hoje. Eu não estou falando sobre esse assunto. Então, mas só que daí na época podia fazer, né?
entrar já diretamente sem recolher essas taxas. Só que isso, nesse meio tempo, a lei modificou isso. Aí faleceu o pai, faleceu a mãe e eles não deram baixa desse usufruto. Então, os herdeiros lá, eles ficam solidários. Mas o que eu estou citando aqui é que com essa família era muito complicado, porque assim, ó, no meu dia a dia, eu já vi que quanto mais herdeiro tiver um imóvel, mais complicado é, né, para nós. Por quê? Porque a gente tem que entender, porque às vezes vem um, conversa contigo, vem outro, né? E quando eles já são todos casados, né? Casados, então, na verdade, se são 5 ou 6 herdeiros, não herdeiros, são proprietários, eles são solidários, que esses 5 ou 6 solidários, eles já são solidários dentro da própria família, né? Então, mas se eles são casados, isso pode dobrar de número de pessoas. O que eu quero dizer é que cada um tem uma cabeça e cada cabeça é uma sentença nisso, né? Então, muito caso com essa família que eu tive, eles traziam o problema para dentro do meu escritório e eles queriam que eu resolvesse. Aí eu fui em busca da lei, o que dizia a lei, porque teve uma hora que eu não aguentava, porque eu não ganhava para isso no meu dia a dia, né? Para resolver problemas da família. Então eu fui em busca disso e era uma dor que eu tinha dentro da minha imobiliária, né? Sobre isso. Então eu fui buscar isso e acabei com toda a situação, né? Que me desgastava a mim, desgastava meus funcionários e o meu tempo, porque o tempo do corretor é muito digno, né? Porque nós não temos salário, nós temos que ir atrás porque as despesas vêm mensalmente. Então, neste caso, eu fui estudando e fui buscando essas situações para curar a minha dor lá dentro da minha empresa. Porque até essa família, na verdade, eles eram... Ah, Lúcia, mas... o porquê que tu te envolveu? Porque, na verdade, como a gente mora numa cidade pequena, e essa cidade pequena, eles são conhecidos, são amigos, né? Então, aí eles se achavam que eu tinha que ter a obrigação de saber sobre, me envolver lá naqueles problemas deles. Mas depois que eu descobri, que eu fui em busca disso, e que eu descobri que existia isso, então acabou. Eu cheguei para eles e disse que eles todos eram solidários e que eles teriam que resolver isso perante essa situação. Então, voltando nessa parte da ação de despejo, qualquer um deles, se entrou, eles vão ter que se tratar entre si lá, entre eles. Qualquer um deles pode pedir esse despejo, independentemente de ter autorização ou não desses outros proprietários. Eles são solidários no contrato de locação, a não ser que conste lá no contrato de locação essa cláusula que eles não são mais solidários, né? Então, qualquer um deles pode entrar então com essa ação de despejo e os outros herdeiros têm que acatar essa ação deles. Agora, se tem essa cláusula no contrato dizendo que eles não são solidários, então todos os herdeiros vão ter que entrar em conjunto com essa ação de despejo para tirar lá o inquilino de dentro do imóvel. Só aquele que colocou a ação de despejo que é o autor. Então, ele é que pode dar essa continuidade dentro da ação de despejo. Existindo esse contrato de locação, aí você, amigo corretor, você pode me questionar, ô Lúcia, e também quando eles, se tiver que reajustar o contrato, sabe-se que o contrato de locação ele é reajustado anualmente. Se eles sendo solidários, aí os locadores sendo solidários, basta um só autorizar este reajuste. Não é preciso nós profissionais lá, nós que estamos administrando, entrar em contato um por um. Um só basta. Até mesmo também para os descontos. Um só deu desconto,
Ah, se o outro vier reclamar, não, ele não tem o direito de vir reclamar a nós. Ele vai ter que reclamar lá para um daqueles lá, né? Então, não tem. Então, nós vimos aí a parte da solidariedade entre locadores, né? Que são os proprietários. Agora nós vamos partir para a parte dos locatários, que são aí os inquilinos. E o que diz aí o conceito, né, da solidariedade. Então, não é muito comum existir essa solidariedade entre os inquilinos, na verdade, né? Então não é muito comum, mas existe. Porque se a lei existe é porque foi criada isso porque desenvolveu isso, né? Então nós estamos aí. Então um contrato de locação pode haver no contrato de locação mais de um inquilino, mais de um locatário, no caso, né? Então, quando quando é feito um contrato de locação onde vai envolver mais de um locatário, então vai haver essas duas pessoas serão solidárias em tudo que ela fizer lá dentro deste imóvel, independentemente de uma só responder, tá? Eles vão ser solidários. Esses inquilinos vão ser solidários, independentemente de um só responder. Lúcia, mas como é que isso parte para a parte de... Pode se juntar as rendas ali, né? Nessa parte, por que vai ser feito solidário? Porque eles querem juntar a renda. Num contrato de locação, a renda não é suficiente e eles juntam essas rendas. É diferente no caso, quando é fiador, né? Como nós estamos aqui, eu disse que não é muito comum isso acontecer, mas aqui na nossa cidade até é comum, sabe? Às vezes acontece porque como nós temos a universidade aqui e existe um número bem grande de habitantes que se chama flutuantes, né, na nossa cidade, que eles ficam durante o ano, aí nesse período todo do ano, né? Então, acontece de eles às vezes querer somar renda, né? Somar rendas. Os pais não têm uma renda suficiente, eles querem somar, então pode ficar aí, tanto no nome dos pais, né, que querem somar a renda, e pode ser que fique no nome de um e o fiador. Daí isso não é um contrato de locação solidário. Isso não é. Só vai ser contrato solidário quando se soma-se essas rendas, né? Então, um deles, se fizer o que um fizer lá dentro do imóvel, os dois têm que responder por este imóvel, né? Geralmente lá na parte de vistoria, se um só vai assinar aquela vistoria, todos que estão envolvidos ali são solidários a essa vistoria. Às vezes acontece também deles serem porque nós também temos aqui o curso de medicina, e às vezes já acontece deles já estar começando a trabalhar, mas eles ainda estão finalizando, então essa renda deles é pouco, então por isso que eles somam. Eu já tive no imóvel 3 estudantes que eles passaram por essa situação. Os pais não tinham um padrão de vida muito bom, né? Mas eles cursavam medicina. Como é que eles administravam isso, eu não sei. Não me interessa, né? Mas todos eles eram solidários. Tanto que na parte de vistoria, lá na saída, né? Um só respondia. Mas quando os 3 queriam vir, aí quando tinha que decidir alguma coisa, muitas vezes eles iam até na minha empresa para decidir alguma coisa. Mas daí eles decidiam ali em conjunto, né? Na nossa frente, na minha frente, mas eu dizia para eles, não, vocês são solidários independentemente. Mas
ô tia, nós vamos aí porque nós temos um negócio aí para conversar com a tia, e eles vinham e conversavam comigo. Mas eu sempre deixava que eles eram sempre bem claro isso para eles, que eles eram solidários mediante isso, essa situação. Dois amigos querem alugar um imóvel, mas eles não querem ser solidários. Tem como fazer isso? E eles podem? E eu posso fazer isso? Até tem como fazer isso. Até tem. Como? Fazendo um contrato individual para cada um deles. Mas nisso, o que eu digo, até pode, né? Vamos assim, eu posso dizer, pode ser feito este contrato individual para cada um deles. Mas a minha pergunta agora é para você: como é que você vai gerenciar esse tipo de contrato de locação? Como? Se caso ele tiver um paga e o outro não paga, porque é dividido, né? Ficou, vamos dizer, dar o exemplo que o aluguel seja aí R$1.000, um vai pagar 500 e o outro vai pagar 500. Mas um lá resolve, aconteceu um problema lá, não está pagando. Você vai cobrar, o outro vai pagar só R$500. E você, a imobiliária, vai ter que pagar isso, repassar isso para o proprietário. E como é que você vai fazer a cobrança disso? E se tiver que entrar com uma ação de despejo nesse caso? Então, amigo, eu não indico você fazer uma situação dessa. Eu vou pedir para que eles acatem a solidariedade dentro do contrato de locação. Que eles vão ser solidários para tudo. Na medida que eles tomarem a posse do imóvel e existindo esse contrato de locação, eles vão ser solidários. Quando eles vêm até a empresa ou vão alugar este imóvel, não sei como é que eles vão enviar por e-mail, essa documentação. Na minha empresa funciona que hoje as pessoas já enviam diretamente as documentações e já deixa claro isso, né? Que eles querem juntar a renda. Porque a não ser que conste também lá no contrato que vai ser individual. Mas se eles pedirem para constar individual, como é que nós na empresa, na imobiliária, você corretor ou proprietário também, como é que você vai fazer? Aí você vai ter que fazer 3 contratos no nome de cada um desse locatário? Não, né? Então a gente explica que se coloca no nome de um, no nome dos 3, e onde eles vão estar envolvidos aí nessa parte de ser solidário em tudo. Na parte de pagamentos, na parte de condomínio, na parte de tudo que vai envolver esse contrato de locação. Então, dos impostos, dos encargos todos que vai ser cobrado, eles vão ser solidários. Que basta um pagar. Se um pagar, né, é o contrário do lado quando eu citei nesse mesmo vídeo, que quando o locador lá, né, recebe, né, ele vai ter que dividir os quinhões. É problema deles. Agora, se um só desse inquilino pagar o aluguel e ele vir reclamar que os outros não estão pagando para ele, eu também não posso me envolver com esse problema deles. Porque eu já deixei eles cientes que eles são solidários em tudo, né? Então nós não temos tempo para se envolver lá com aqueles problemas dos inquilinos, e eles vão ter, nós não temos tempo para estar envolvido lá com os problemas dos inquilinos. Então eles não vão ter direito, né, de cobrar de nós, dizendo que os amigos lá, os outros não estão repassando esse dinheiro para ele. Eu já tive um caso dentro da minha empresa que 2 alugaram um imóvel e daí eles combinaram entre si que um ia passar o dinheiro para o outro e que esse outro
que era responsável de imprimir o boleto e pagar o boleto. Só que lá, pelas tantas, eles começaram a atrasar o aluguel. Aí, o que aconteceu? Houve um conflito dentro disso, né? Um conflito entre eles. E que onde nós entramos em contato com cada um deles, né, por e-mail, e o que repassava o dinheiro para um não estava pagando. Não sei o que estava acontecendo, também não interessa a nós, né? Porque é problema deles. Mas aí onde eu expliquei que eles, novamente eu reforcei que eles eram solidários, em relação ao contrato de locação. Então, se ele pegou o dinheiro, repassou para esse amigo e esse amigo não pagou o boleto, para nós não interessava. Ele teria que pagar novamente isso. Então eu dei a ideia dele pagar o boleto para eles não ter mais multa nem juro, né? E depois deles se acertarem lá entre si. Porque nós não temos tempo para estar discutindo lá os problemas deles, né? Nesse contrato de locação, eu expliquei que o contrato foi feito no nome dos dois. Um só contrato foi feito no nome dos dois. Então, a lei diz que eles são solidários a tudo. Então, foi mais fácil e esse foi compreensível. O que deu entre si, eu não sei. Referente ao contrato de locação, o contrato de locação constava o nome dos dois. Independentemente se um pagou para o outro e o outro pagou para o outro, não interessa para nós. O importante é que eles têm que pagar o valor integral deste valor da locação. Não interessa para nós se eles lá internamente eles dividiram esse valor do aluguel. O que importa, a orientação foi que então esse imprimisse o boleto e pagasse integral. E depois ele iria se acertar lá com o outro que constou o nome dos dois, que eles são solidários a este pagamento de aluguel. Então, eles são solidários e eles têm que pagar o valor integral do aluguel. A imobiliária não pode estar aí recebendo, se são dois inquilinos, ou o valor do aluguel, vamos dar como exemplo aí R$1.000, R$500 de um e R$500 do outro. Nós não podemos. O contrato é um só. O valor do contrato da locação é R$1.000. Como que eles vão se acertar? Não interessa para nós. O que interessa para nós é que tem que ser imprimido o boleto e ser pago, né? Eu não oriento em fazer o contrato de locação separado. Foi feito o contrato, um só contrato, onde constou o nome dos dois e da qual os dois, a lei diz que os dois são solidários. Em momento algum, a lei diz que eu tenho que cobrar separado isso. Não, eles são totalmente solidários. Para eles não serem solidários, precisaria ter dois contratos, né? Um contrato para um contrato para outro. Vamos dizer, o Pedro vai pagar 500, o João vai pagar 500, fecha no R$1.000. Mas como é que a imobiliária vai gerenciar isso? Né? Em termos de sistema, até pode ser lá que dá para ser lançado em sistema, não tem problema. Mas eu digo na parte gerencial, se o Pedro resolve não pagar, não tem dinheiro, acabou o dinheiro do Pedro, deu um problema lá na família e deu um problema, não atrasou o aluguel. Aí o João vai dar continuidade aos pagamentos. Só o pagamento de R$500 vai ficar muito, a imobiliária vai ter que despender dinheiro, tirar dinheiro do caixa para estar bancando o aluguel, para estar pagando aí, repassando o aluguel para o proprietário, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Isso é muito mais prático, então, para a imobiliária fazer um contrato onde a lei diz que eles são solidários. Encerro esse vídeo de hoje, né, sobre esse conceito da solidariedade. Espero que esclareça aí, que
você ouça esse vídeo e que eu tenha ajudado você aí como corretor autônomo ou como proprietário de imóvel ou até mesmo administradores com imobiliária, essas situações assim, ou o pessoal que trabalha na parte administrativa dentro de imobiliária. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vamos citar somente na parte a solidariedade E o professor Silvio Capanema também diz ali em seguida, após aquela parte que eu li aqui para este vídeo, ele diz que as pessoas, elas são todas proprietárias deste imóvel. Elas começam a ser proprietárias deste imóvel, mas só que se constar em contrato algo contrário, isso já muda.